Pessoal, nós vamos começar a aula de hoje. Essa é a aula de número 7. Isso. Página 10. Ok? Página 10, você que está em casa também pode nos acompanhar. Página de número 10. Bom, na última aula, nós havíamos encerrado a aula falando sobre as divisões do Antigo Testamento, algo que a gente já viu no começo dessa matéria. Agora, na página 10, nós temos um Novo Testamento que está dividido, como nós já lemos, entre os livros, acompanha comigo na apostila, os livros biográficos, que são os evangelhos, e pela ordem, quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu seu evangelho para quem? Para os judeus. Marcos? Olá. Eu creio, Marcos escreveu para os romanos, gentios. E Lucas? os gentios, E João? os gregos. Maravilha. Essa regrinha a gente vai sempre estar utilizando sempre ela, né? Bom, nós temos a segunda divisão, que é o livro histórico. E qual é o livro histórico do Novo Testamento? Atos. Dos apóstolos. Por que o livro se chama Atos dos Apóstolos mesmo? Por que o livro se chama Atos dos Apóstolos? Porque são os atos dos apóstolos, ou seja, as atividades apostólicas. Então, no livro de Atos, ele é chamado de livro histórico porque narra o nascimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, as perseguições à igreja, a conversão de Saulo, o ministério apostólico de Paulo e enfim. Nós temos também as cartas. Quantas cartas são? 21 livros. Quais são elas? Romanos, 1 Coríntios. Não, vamos lá. Romanos. 1 e 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E Judas. Esse Judas aí não confunda com Judas Iscariotes. Sim. Judas Iscariotes era um e Judas da epístola era outro. Muito provavelmente esse Judas da epístola, assim como o Tiago da epístola, seriam meio-irmãos de Cristo, né? Meio-irmãos de Cristo, eles eram irmãos de Cristo. O nome Judas era bastante popular e comum, como é o Vieira, o Silveira, o Silva, o Ferreira e assim por diante. Então, o nome Judas é muito comum. Pois não. Essa divisão dos livros de João é porque tem essa divisão porque foram cartas endereçadas para as pessoas, aí tinha que ter essa divisão. Foi primeiro escrito uma carta, posteriormente outra carta e também depois outra carta. Isso há essa E é o mesmo João lá de... É o mesmo João do Apóstolo apóstolo João, né? O apóstolo João escreveu 5 livros, pela ordem, 1ª, 2ª e 3ª epístolas, o Evangelho e por fim o Apocalipse. Tá bom? E por último nós temos o livro profético, ou escatológico, que é o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa pôr em vista aquilo que está escondido. Em outras palavras, revelação, né? Revelação nada mais é do que pôr à mostra aquilo que está oculto, né? Quando alguém tem uma revelação, alguém vai ter um apocalipse. Esse é bom, hein? Né? Bom, ponto 3.3, vamos para a divisão em capítulos. Importante dizer que a Bíblia, ela não tinha capítulos e nem versículos. Eram textos sem divisórias. Então, era muito difícil. Tente imaginar você, pega aí o livro, o rolo do profeta Jeremias. Aí alguém traz o rolo do profeta Jeremias, não tinha capítulo. Então, para descobrir ou para ler aquele texto que a pessoa lembrou, tinha que ler todo o rolo para achar aquela parte. Texto contínuo. Lucas narra, né? Jesus entra no Sinédris, procura do Isaías. Isaías 61, né?
E para que houvesse uma facilidade para a leitura e para a absorção das ideias, foi necessário dividir em capítulos. Olha só, os textos originais da Bíblia não são divididos em capítulos e versículos. Essa divisão se deu com o objetivo de facilitar a leitura e a localização das referências do livro sagrado. O professor Stephen Langton a dividiu em capítulos em que ano? 1227 depois de Cristo. Ou seja, no ano, olha só, foi agora na nossa era praticamente, no ano de 1227 depois de Cristo, o professor Stephen Langton, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Até então não tinha versículos, era capítulos. E a Bíblia tem quantos capítulos? 1189 capítulos, sendo 929 capítulos no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Isso aqui é importante, que pode cair em prova, que já está chegando. Vou pensar. Página 11. Posteriormente veio a divisão em versículos. E essa divisão em versículos aconteceu pouco mais de 300 anos depois da divisão em capítulos. Houve a divisão em versículos. No ano de 1551 depois de Cristo, o senhor Robert Stephanus agrupou os textos em versículos. A Bíblia tem quantos versículos no total? 23.000 no Antigo Testamento e 7.959 versículos no Novo Testamento. Nossa. Isso é importante, tá? Bom, ponto 4, livros canônicos e apócrifos. Olha só. Essa é boa, né? Essa é boa. Para quem não sabe, o termo canon significa régua, ou traz a ideia de uma régua, tá? Quem já ouviu aqui a expressão que a gente costuma dizer o seguinte: a Bíblia é a nossa regra de fé? Já ouviram essa expressão? A Bíblia é a nossa regra de fé? Eu não. Nunca ouviu? Então, costumeiramente, todos os cristãos têm a Bíblia como a sua regra de fé, ou seja, todas as regras de uma fé contém na palavra de Deus, na Bíblia. Então, costumeiramente, a gente costuma dizer que a Bíblia é o nosso livro de regra de fé. Quando você vai para o Espiritismo, eles têm lá como regra de fé Allan Kardec. Quando você vai para o Islã, o Alcorão. Então, cada seita, cada religião tem o seu livro de fé. Nós, como cristãos, temos a Bíblia como nosso livro de fé. E diante disso, surge um termo técnico teológico chamado de canon. Quem já ouviu falar nessa palavra? Ou já leu? Canon. Isso aqui é muito comum entre os estudiosos, entre as escolas bíblicas, entre aqueles que estudam a palavra de Deus. É muito bom a gente conhecer esses termos técnicos, até para a gente nos familiarizar com a teologia. Esse termo canon, ele passou a ser usado em meados de 1517 depois de Cristo, com o surgimento da Reforma Protestante. Bom, para quem não sabe o que é reforma, eu vou tentar explicar em rápidas palavras. Quem aqui já ouviu falar em Martinho Lutero? Eu até assisti o filme dele. Assistiu o filme dele? Tremendo, né? Martinho Lutero, para quem não sabe, ele era alemão, da cidade de Wittenberg, na Alemanha. Ele teve toda a sua formação acadêmica dentro do catolicismo romano. Com 17 anos aproximadamente, pouco mais, pouco menos, ele se tornou monge. Ele estava sendo preparado, a ideia é que Martinho Lutero fosse, quem sabe, o futuro Papa.
né? E um futuro cardeal. Porém, Martinho Lutero, ele se culpava muito, ele tinha um senso de autocrítica muito ruim, porque ele estudava as Escrituras e passou a entender que as obras acompanham a fé, e não a fé que vem pelas obras. É mais ou menos assim. Para ele se tornar uma pessoa pura aos olhos de Deus, ele tinha que fazer sacrifícios. E como o homem não é perfeito, quando ele errava, ele se culpabilizava, se martirizava, e isso criava dentro dele um conflito, porque ele não entendia que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Na cabeça de Martinho Lutero, a salvação era mérito das obras humanas, quando a Bíblia ensina que a salvação é pelos méritos de Cristo. Então, tudo aquilo que Martinho Lutero queria fazer para alcançar a salvação, ele não entendia, porque Cristo já fez isso. Então, esse conflito foi criando dentro de Martinho Lutero, ao ponto de, um determinado dia, ele tem contato com as Escrituras, contato com aquilo que Paulo vai dizer aos Gálatas, e lá no profeta Abacuque, vai dizer assim, que o justo viverá, aliás, Romanos, que o justo viverá pela fé. Aí Martinho Lutero, quando tem acesso às Escrituras, ele entende que ele não tem que fazer sacrifício para se tornar uma pessoa santa, que Cristo já fez isso por nós. E a partir de então, ele começa a criar, levantar teses baseadas nas Escrituras, que vai contestar a doutrina católica. E aí é conhecido as 95 teses de Martinho Lutero, que ele prega na porta da Catedral Católica em Wittenberg. E ali há toda perseguição, o Papa se revolta, os cardeais se revoltam. Por quê? Porque Martinho Lutero vai acabar abrindo os olhos daquele povo que está com uma fé errônea. Isso é chamado na história de reforma protestante. Por quê? Por que reforma protestante? A igreja, ela nasce em Atos capítulo 2. Até o ano 303 depois de Cristo, a igreja, ela sofre diversas perseguições. Ela sofre diversas perseguições nas mãos de muitos imperadores romanos cruéis, como Nero, Domiciano, Calígula. Então, todos esses imperadores perseguiam com mão de ferro a igreja. Então, só para vocês terem uma ideia, para se cultuar a Deus na igreja primitiva, era necessário marcar encontros à madrugadas, às escondidas do Império Romano, para que eles não fossem descobertos, para poder cultuar a Deus. Era comum soldados romanos se infiltrar entre os cristãos para descobrir em qual local eles estavam reunidos para cultuar a Deus, para deletar o local onde estava havendo culto. E normalmente isso aconteceu diversas vezes. Normalmente quando os crentes estavam reunidos adorando a Deus, chegavam os soldados romanos, capturavam aqueles cristãos, ou eles eram enrolados em peles, com os seus corpos enrolados em carne de animais e soltados na arena para que os leões viessem devorar, ou os seus corpos eram ensopados com querosene e ateados fogos em seus corpos, para que os corpos dos cristãos fossem colocados nas torres do Império Romano para iluminar a cidade durante a noite. Ou então eles iam para as arenas para serem esquartejados pelos gladiadores. Era assim que era a igreja perseguida. Era-se proibido cultuar a Jesus Cristo.
Então a igreja perseguida sofreu muitos mártires, muitas pessoas morreram. Paulo foi decapitado. Então, durante esses primeiros 300 anos da igreja, uma perseguição ferrenha. A religião era a religião pagã. Mas a partir do ano de 303, surge no cenário mundial um imperador chamado Constantino. Estou só explicando para a gente chegar lá no canal, tá? Constantino. O imperador Constantino, quando ele sobe no poder de Roma, ele flexibiliza essa perseguição. Ou seja, a igreja, ela deixa de ser perseguida. Ele lança o decreto e a igreja deixa de ser perseguida. E muito mais do que isso, o imperador Constantino, ele decretou que a religião cristã seria a religião oficial de todo o Império Romano. Com esse decreto, em que os crentes agora podem adorar Jesus livremente, cessou as perseguições. Ou seja, e o decreto ainda dizia: quem não fosse cristão seria penalizado pela lei. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas de outras religiões, quando eram barradas na rua por um soldado romano, pela polícia romana, era questionado qual era a religião. Eles diziam: não, eu sou crente. Então, muitos acabaram se auto-intitulando cristão para não morrer. Ou seja, houve uma inversão. Se antes era proibido cultuar a Jesus, e se fosse pego era morto, agora era até uma forma de livramento de morte dizer que era crente, mesmo não sendo, mesmo participando de outras religiões. E isso vai trazer um problema para a igreja primitiva, a princípio. Aqui ela deixa de ser perseguida, aqui ela deixa de ser maltratada. E veja bem, eu não sei se você sabe, isso aqui tem até uma lição espiritual para nós. Eu não sei se você sabe o seguinte: parece que quanto mais a gente enfrenta problemas, perseguições, a nossa fé é mais alicerçada, sim ou não? Sim. A partir do momento que você vive em guerras, automaticamente as guerras vão forjando a sua fé. Você vai criando casca, você vai criando estrutura. Mas a partir do momento que você não tem uma certa obrigação, você entra dentro de um estado de relaxamento natural. Quando você não vive em guerras, quando você não tem problemas, é comum você entrar no estado de relaxamento espiritual, você baixar a guarda. Foi o que aconteceu com a igreja. Não tem perseguição, agora todos nós podemos cultuar a Deus, a Cristo livremente. Isso aqui vai gerar um problema. Por quê? Porque quem não é cristão, quem é pagão de outras religiões, vai acabar se infiltrando na igreja. Como não há uma verdadeira conversão, eles vão trazer ensinamentos ou práticas religiosas de suas religiões. Vão colocando dentro da igreja primitiva culto aos mortos, acender velas, adorar imagens de escultura, tudo acrescentado à fé. O imperador Constantino, ele percebeu que essa mistura entre fé e práticas de outras religiões dentro do cristianismo vai gerar uma economia para o Império Romano. Então, ele acaba que meio abrindo as portas para todas as práticas religiosas. E isso vai causar uma divisão na igreja. A igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. A igreja do Oriente é aquela igreja que vai preservar os ensinos apostólicos que os apóstolos ensinavam. E a igreja do Ocidente vai se desligar do Oriente para formar uma nova religião. Aqui nasce a igreja apostólica católica romana. Nasce a igreja romana. O catolicismo nasce aqui. E aí,
o número de pessoas, de adeptos da Igreja do Ocidente vai crescer, vai se proliferar em toda a região, América do Sul, América do Norte, América Central, a região do Caribe, na Europa. O catolicismo ele vai se disseminar ao ponto de que a Itália acaba sendo a central dessa igreja. Tudo bem, pastora? A senhora quer uma água? Ai, meu Deus, eu sou. Então, a igreja fica centrada lá no Vaticano. No Vaticano. Aqui, gente, ó. Aqui. E aqui fica um remanescente. Nesse interim surge Martinho Lutero. Porque quando a Igreja Católica começa a se desenvolver, a primeira coisa que a liderança dessa nova igreja faz é confiscar a Bíblia do povo. Porque veja bem, um povo sem regra, um povo sem conhecimento, fica fácil de você manipular. Por exemplo, vamos pegar por exemplo o nosso Brasil. Quando é de interesse do governo federal, o povo, na sua grande maioria, não ter acesso à informação, à formação, a estudo. Não é interessante para o governo, para os governadores, para os prefeitos, o povão ter acesso à informação, a uma formação acadêmica. Porque quanto mais o povo não tiver informação, fica mais fácil de manobrar, fica mais fácil de manipular o povo. Você entendeu? É o que aconteceu. É o que aconteceu. A primeira coisa que os cardeais tiraram, a Bíblia Sagrada. E aí começaram a acrescentar adoração à Virgem Maria, a Maria, mãe de Jesus, passou a ser virgem. Teve a oração pelos mortos, a instituição da missa, e assim, por exemplo, a regra de fé mais deturbada do catolicismo romano é a questão do purgatório. Para quem não sabe, o dogma católico ou purgatório, né, a palavra purgatório vem de purgar. A ideia que se tem é que se uma pessoa morreu e ela não foi uma boa pessoa na terra, se ela morreu sem salvação, o que acontece? A família procura a Igreja Católica, isso acontece até hoje, procura a Igreja Católica estipula uma penitência, a família paga essa penitência, e a Igreja Católica, por quê? A Igreja Católica ela se auto-intitulariza-se a igreja que tem as chaves do céu. O que é ligado na terra é ligado no céu. Então, ela se auto-intitula a verdadeira igreja de Cristo. Ela tem autoridade para colocar alguém no céu, para colocar alguém no inferno. Então, a família procura, paga a penitência, chamada de indulgência. Eles ensinam isso no católico. É isso mesmo, a indulgência, a família paga a indulgência, a liderança da igreja intercede para que aquela alma saia do inferno, vá para o purgatório, ser purgada no fogo, até aquela alma se tornar pura para poder entrar no céu. O processo põe no forno, tira no forno. É interessante saber que isso aí nasceu na época do Martinho Lutero. Sim, um pouco antes. Foi quando ele se revoltou. Foi. Primeiro detalhe, ele era professor. Martinho Lutero era professor também. Sim, ele era professor. Foi quando ele teve acesso a... Ele era professor de faculdade da Católica. Quando ele foi nessa indulgência, ele se revoltou porque ele lembrou do que a palavra estava ensinando. É porque, querendo ou não, a ideia do purgatório anula tudo aquilo que Jesus fez na cruz. E aí, quando ele tem acesso, por quê? Lembra que eu falei que a primeira providência, quando se forma a Igreja Católica, é tirar a informação do povo? Ou seja, passou a ser proibido ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ou seja, quem fosse pego com uma Bíblia em casa, uma Bíblia na mão, era preso.
e dependendo da situação, levava a pena de morte. Porque quem tinha direito de ter acesso às escrituras eram os cardeais, os papas. Será que eles gostam demais? Mas sabe o que acontece? Com o advento do Martinho Lutero, ele acaba resgatando a Bíblia. Por quê? Uma das funções do Martinho Lutero é fazer cópias da Bíblia, escrever a Bíblia no idioma alemão e distribuir para o povo, para que o povo tenha acesso à informação. E quando o povo tem acesso à informação, gera reforma protestante. Aí o que acontece? Se a Igreja Católica nasceu da Igreja Protestante, agora a Igreja Protestante renasce de dentro da Igreja Católica. Isso vai gerar um problema muito grande para o catolicismo. Primeiro que Martinho Lutero vai ser assassinado. Não só Martinho Lutero, mas outros reformadores surgiram, foram todos perseguidos. Houve a questão da Inquisição Católica. Vocês sabem o que foi a Inquisição Católica? A Inquisição Católica surgiu quando mais de 1 milhão de cristãos foram mortos pelos cardeais, pelos papas. Ou seja, alguém se intitulava cristão da igreja que foi reaberta por Martinho Lutero, por exemplo, era perseguido e morto. Tem a noite de São Bartolomeu. Depois vocês pesquisam no Google, coloca lá, noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu é um santo católico, onde que naquela noite, se eu não estiver enganado, mais de 1 milhão de cristãos foram mortos, queimados, esfacelados pela Igreja Católica. Ou seja, uma repreensão. E para defender os seus dogmas, quais eram os dogmas? A oração à Virgem Maria, a missa, o purgatório, a Igreja Católica agora precisa acrescentar livros para defender as suas teorias. Porque Martinho Lutero colocou a Bíblia na mão, junto com outros reformadores, colocou a Bíblia na mão do povo. O povo tem agora acesso à Bíblia. E como a Igreja Católica se auto-intituliza como a verdadeira igreja que tem a chave dos céus, agora ela se vê necessária em recorrer a outros livros para colocar dentro da Bíblia como se fosse regra de fé. E aí são acrescentados 14 livros a mais, chamado de livros apócrifos, que é o que nós vamos ler, estudar daqui a pouquinho. Os livros apócrifos são livros adicionais a uma Bíblia católica. Se você pegar uma Bíblia católica, você vai ver lá que não tem 66 livros. Tem 14 livros a mais. Vamos lá. 1º e 2º Macabeu, o livro de Judite, e por aí vai. São livros que têm o seu valor histórico, mas que não têm o seu valor espiritual. E é aqui que entra o termo canon. Por quê? O termo canon, em linguagem geral, quer dizer régua. Ou seja, tudo aquilo que está na régua de Deus foi inspirado por Deus. Tudo aquilo que não está dentro da régua